Eu saúdo a todos com graça, paz e alegria do Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus porque Ele me concede mais essa oportunidade de estar trazendo temáticas que irão fortalecer a nossa fé. Essas temáticas irão trazer mais conhecimento e esse conhecimento vai fazer com que a gente fique mais próximo da vontade de Deus através da sua palavra. Hoje nós iremos trazer um título, uma temática que se chama Aprendendo a Parar. Aprendendo a Parar. O texto base, Gênesis 2, 1 a 3, diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Neste dia ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Também completando esse texto, nós iremos ler Êxodo 20, 11. Diz assim: Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e no sétimo dia descansou. Fez tudo em 6 dias e no sétimo descansou. Um dos problemas desse mundo pós-moderno, né, é que não se tem mais tempo para nada. Né? Tem muitas pessoas que dizem, a gente já ouviu falar que 24 horas é pouco, teria que ter 25 horas, né? Ou 48 horas, para não parar, para viver essa vida louca e corrida. Hoje tem muitas coisas que são 24 horas. Antigamente, só se tinha 24 horas os hospitais e as delegacias, né? Mas hoje, muitos serviços são 24 horas. Supermercados, academias, pode ser até que tenha salões de beleza, né? Sim, tem pet shops também para quando chegar da rotina louca, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, levar o cachorrinho lá do pet shop, né? Também, então tudo é 24 horas, sem falar do shopping center. 24 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? Então, esse tipo de mentalidade de não parar, de viver feito uma máquina, mas até as máquinas têm manutenção, é uma mentalidade maligna. Porque Deus, as coisas de Deus, elas são propostas para que a gente leve de forma equilibrada. Mas o maligno, ele vem propondo para que a gente não tenha mais tempo. O Senhor diz: pare, trabalhe e descanse. Usufrua do fruto do seu trabalho, mas descanse. Mas a proposta desse mundo que jaz no maligno é: trabalhe, títulos, em cima de títulos, riquezas e acúmulo de riquezas. A gente tem um exemplo clássico e muitos, Steve Jobs da Apple, tem um filme dele. Depois olha um filme dele. Ele só dormia 2 horas por dia. Então era aquela rotina que não querer parar, de não querer estacionar, como se não fossem seres humanos, né? Hermínia de Moraes também dizem que ele tinha uma piscina, mas ele não usufruiu, né? Não usufruía da sua piscina, porque era trabalho, em cima de trabalho, em cima de trabalho. Então, esta falta de tempo, ou esse pós-modernismo, ele está fazendo com que as pessoas esqueçam de Deus. Isso é uma proposta maligna para as pessoas esquecerem de Deus. Não tem tempo para nada, nem para si mesmo muitas vezes, nem para as pessoas, então pouco para Deus. Então essa é uma proposta que a gente tem que estar orientado, porque falta sabedoria nesse sentido. O mundo não tem tempo de pensar em Deus. Por quê? Porque o dinheiro é o Deus deste mundo. A proposta do Senhor é equilíbrio, né? A gente de forma lícita vai trabalhando, vai desfrutando, dando o melhor para a nossa família, para os entes queridos, e fazendo o bem, assim com o fruto do nosso trabalho também.
E também tem a hora de descanso, mas o maligno diz, não pare, não descanse, não pare, vá, faça, tem que ser o primeiro, tem que ser o melhor, e para isso você tem que ficar 24 horas. E o Senhor, Ele nos dá esse equilíbrio, que Ele nos dá essa liberdade. João 8,32, Jesus veio para libertar. A falta de tempo tem tirado muita gente da presença de Deus. Porque o maligno, em muitos casos, ele não consegue fazer que a pessoa perca a fé. Preste atenção. Ele faz com que a gente não perca a fé. Muita gente. Apostate da fé, que deixe de crer em Jesus. Mas aí ele tira o tempo. Ele rouba o tempo. Você sai de 6 horas da manhã, chega de meia-noite e ainda leva o cachorrinho no pet shop de 24 horas. Então vai ter tempo para pensar em Deus? Não vai. Então, doutorado, pós-doutorado, mega doutorado, aí pós-doutor, PhD, pós-HD, pós-super HD, até chegar talvez em Marte. Então, assim, fica essa loucura. Então você só vai pensar nos seus títulos, da sua fama, acumular a riqueza e esquecer do principal, que é Deus. Esta correria e esta falta de tempo tem trazido muita doença. O estresse é a doença dessa modernidade, ou dessa pós-modernidade. Essa alta tecnologia, neste ponto, é negativo, onde se tem as informações em tempo real, onde vem uma informação, vem propostas de todas as formas para que você não tenha tempo de pensar em Deus. As clínicas de psicologia estão cheias. A pessoa diz, doutor, eu tô com arritmia, doutor, eu tô com estresse grande, doutor, eu tô com pressão alta, doutor, não tinha nada disso, doutor, quando você vai falando, doutor diz, qual é a tua rotina? Não, doutor, eu chego de 6 horas, aí eu lancho qualquer coisa, aí eu passo, aí tem o meu pós-HD, aí eu chego de meia-noite em casa, aí eu tenho que cuidar do meu cachorrinho, aquela toja, o doutor disse, pare! O seu remédio vá parar e descansar, ou senão você a rotina vai matar você. Então é importante, muitas pessoas estão com doenças psicossomáticas, soma tudo isso porque a cabeça não aguenta, precisa descansar. A gente precisa aprender a descansar. Tem um exemplo bíblico, Lucas 12, eu vou ler um texto aqui para que a gente já fique para o final. Lucas 12:15, Jesus estava dizendo o seguinte, disse Jesus ao povo, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, de ganância, pois a vida do homem não consiste, né, na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhe propôs uma parábola dizendo, um homem tinha um campo que havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo, o que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse, vou derrubar os celeiros que eu já tenho, fazer outros maiores, e nele colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi à minha alma, né, com soberba, vou armazenar tudo que eu tenho, para muitos anos vou comer, vou me arregalar e vou me alegrar. Mas Deus olha, diz assim, louco, versículo 20, hoje mesmo pedirão a tua alma, umas versões diz a vida, e o que tens preparado para quem será? Assim é todo aquele que ajuda tesouros para si e não é rico para com Deus. Em Colossenses 3 diz assim, pensai nas coisas lá do alto. A gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa rotina, nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, nós precisamos lutar para poder usufruir, para poder viajar, para poder uma boa comida, ter uma boa roupa, isso não tem problema nenhum. Mas quando isso toma uma forma que toma seu tempo, que você esquece de Deus, aí isso é um problema. Muitas pessoas estão deixando de ler a Bíblia, estão deixando de orar, estão deixando de ir para a igreja, porque não tem mais tempo para nada, por causa da ganância, por causa dos títulos, por causa do acúmulo da riqueza desta terra. A Bíblia própria nos diz, lá no Sermão do Monte, salvo engano no capítulo 5, que a gente não deve acumular riquezas para cá, mas acumular riquezas para o céu. Nós precisamos usufruir do fruto do nosso trabalho, mas com
equilíbrio. Nós precisamos repensar a nossa rotina. As pessoas precisam, tem muita gente doente por causa dessa loucura, estressada, uma pilha de nervo, trabalha de manhã, de tarde, aí de noite tem curso, aí tem que fazer de madrugada, ainda tem o planejamento, aqui tem aquela coisa. Quando chega, não aguenta, tá uma pilha de nervos, porque não existe mais tempo. A falta de tempo está roubando a presença de Deus. A falta de tempo é uma proposta maligna que quer roubar você da presença de Deus, da presença até às vezes de amigos, da presença da família, e viver essa rotina louca. Então é preciso que a gente repense. A gente precisa aprender com a palavra de Deus. 6 dias ele criou e no 7º ele descansou. Equilíbrio. Equilíbrio segundo a palavra de Deus. Então que Deus abençoe, que possa esse vídeo ter fortalecido a sua fé e que Deus permita um outro vídeo, uma outra oportunidade. Deus abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa um like e ativa o sininho. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus.